Colega, você já se perguntou por que alguns colegas têm agenda cheia, cobrando R$ 1.000, R$ 1.200 na consulta, enquanto outros têm uma dificuldade enorme de ter pacientes cobrando R$ 200, R$ 250, R$ 300 numa consulta. Isso não tem nada a ver com a capacitação profissional, com o tamanho do currículo, aonde você estudou, mas sim no valor que é percebido pelo seu paciente a respeito do seu trabalho. E nesse conceito, a verdade é muito dura. Se você não se comunicar da forma correta e você não conseguir transmitir isso para sua clientela, ele sempre vai ficar te comparando por preço. E aí eu já quero começar o vídeo de hoje te explicando a diferença entre preço e valor. Preço é uma quantidade monetária que é trocada por algo. Então o preço ele é um número, né, específico. Já o valor vai ser o benefício que esse paciente espera ter de um tratamento específico. Então o valor ele vai ser uma percepção, ele não é tão objetivo. E aí o cliente ele vai aceitar pagar um preço toda vez que ele entender que esse preço ele é menor do que o benefício que será adquirido de um tratamento, ou de uma consulta, ou de um acompanhamento com você. Então, se o paciente acredita que ele vai ter qualidade de vida, autoestima, que ele vai ter disposição de volta, esse valor ele fica tão grande que se torna irrecusável, né? O preço ele vai ser uma coisa minoritária dentro dessa equação. Então, por isso que nós, como médicos, sempre devemos fugir dessa comoditização da nossa profissão, de se comparar especialidades, de estar dentro do plano de saúde posicionado como mais um coloproctologista numa região. Então eu preciso fugir disso para ter um valor percebido diferente. E sabe qual é o erro que a maior parte dos colegas tem? Achar que o paciente vai perceber isso sozinho, que você não vai precisar explicar para ele, que você não vai precisar mostrar para ele que você é diferente, que ele, do nada, olhando tantas opções no mercado, ele vai olhar para você e falar, não, nossa, realmente, esse médico aqui, com esse currículo, com esse fellow, ele deve ser o melhor. Ele provavelmente ele é o melhor. Foi feita uma pesquisa recentemente, só para exemplificar isso, para você que está aí do outro lado, em que foi feita uma entrevista na rua, inclusive acho que foi o João que fez essa entrevista do médico no Google, né? Saiu pesquisando para várias pessoas. E ele perguntava assim, o médico com residência ou com pós-graduação, quem você acha que é mais qualificado? E a maior parte da população falava pós-graduação. Afinal de contas, ele estudou um pouco mais. Residência é tipo esse negócio de estudante, né? Então a população geral, ela não entende exatamente qual é a diferença dos dois produtos. Você precisa explicar isso para o seu paciente, senão ele não vai entender. Ótimo, então isso colocado na mesa, eu quero te explicar uma outra coisa, que é como você vai gerar esse valor percebido, como é que é a equação na cabeça desse paciente para ele perceber esse valor. Então eu pensei e trouxe para você uma fórmula de valor percebido, isso não é uma fórmula minha, né? Isso aqui é do Alex Hormozi, empresário americano muito conhecido, que ele trouxe que o valor percebido ele é igual no canto superior, diretamente proporcional ao tamanho do sonho. Então, quanto maior o sonho, mais ele percebe o valor. A probabilidade de sucesso, então, quanto mais provável de você levar esse paciente ao sucesso, mais ele percebe o valor também. Então, é por isso que às vezes ele paga mais por um colega que é mais experiente. Porque ele entende que, logo, se ele é mais experiente, a minha chance de ter sucesso no tratamento tal, ela é superior. Então, dessa forma, o valor percebido para o paciente sobe. Já no campo inferior, nós vamos ter outras duas variáveis. A primeira delas é o delta de tempo. Quanto mais tempo demora para esse tratamento surtir efeito, menor o valor percebido. Então, você falar que o paciente vai emagrecer em 1 ano é uma percepção. Que ele vai emagrecer em 3 meses é uma percepção completamente diferente. Se você falasse que ele vai fazer esse emagrecimento em 10 anos, a percepção ela vai lá para o chão. Ainda dentro desse canto inferior aqui, que é inversamente proporcional, nós temos a quantidade de esforço que o paciente vai ter. Então, quando a gente está dentro de uma consulta, a gente fala tudo que o paciente vai ter que fazer e como vai ser difícil e complexo para que ele tenha sucesso, isso diminui a probabilidade dele entender e dele perceber o valor dentro do seu negócio. Tendo essa equação em mente, você consegue extrapolar em como é que você vai mostrar isso para o paciente dentro do consultório. E se você não me conhece, claro, meu nome é Pedro Dório, sou médico e cofundador da B2Med, hoje uma das maiores empresas de marketing médico do Brasil. E o meu objetivo aqui é fazer com que você compreenda esse mercado, você consiga navegar pelo campo do marketing, da gestão dentro da saúde e que você tenha mais tempo para você, para sua família, mas claro, para os seus pacientes. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar seu like e de compartilhar com um colega que você acredita que pode se beneficiar de mais conteúdos como esse. Claro, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu sempre estou presente para poder respondê-los e ajudá-los no que for necessário. E aí eu quero trazer mais um erro que eu percebo os colegas cometendo. O primeiro erro que eu já falei para você, achar que o paciente vai perceber isso tudo sozinho, é um erro gigante, ele não vai perceber, ele não entende dessa forma, nós estamos imersos em um mercado e nós somos percebidos como uma commodity até que você se prove diferente. E o segundo erro vai ser se posicionar como todo mundo, ou querer falar com todo mundo, achar que a forma como você se comunica com o paciente
paciente de plano é a mesma forma com que você vai se comunicar com o paciente particular. Que a sua recepção é do mesmo jeito, que a experiência do paciente na clínica é a mesma, que o tempo de consulta é o mesmo e a lógica é completamente diferente. Quem consome um plano quer um cardiologista. Quem vai no teu consultório particular quer você. E aí você precisa construir para esse paciente uma experiência que seja compatível para que ele aceite pagar o que você acredita que você vale. Porque, veja bem, se você acha que você vale alguma coisa e ninguém compra, eu acho que você não vale. Então é importante que você entenda que quem é o rei é o mercado, não é você, não é a sua autopercepção, e sim quanto o mercado acha que você tem. A gente precisa ser realista e a gente precisa entender que se a gente acredita que a gente tem um valor e ninguém está disposto a pagar, provavelmente a gente não tem esse valor ainda. E aí a gente vai construir, não é também para você ficar triste, né, nem com remorso, pô, Pedro, você não me fala isso não. Mas calma, você ainda precisa construir isso. Uma vez construído, a gente testa de novo. E se não der certo, a gente reformula e testa de novo. Então ele é todo um processo de construção para que você tenha esse valor percebido. Então, se você faz tudo da mesma forma, você atende esses pacientes do mesmo jeito, ele não vai entender porque ele pagaria mais. Se a consulta tem a mesma duração, se a sala de espera é a mesma, se você atrasa para a consulta, poxa, qual é a conveniência adicional, qual é o valor adicional que está sendo entregue para mim como paciente para pagar essa consulta dessa forma? O que eu estou ganhando a mais? Então, o paciente ele vai fazer essa conta. Ele pode até não lhe dizer, mas ele vai fazer essa conta. E isso tudo vai envolver posicionamento. Então eu quero te trazer aqui 2 casos para a gente discutir. O primeiro caso é de ginecologia, quando a gente pensa na parte de gravidez, de pacientes que estão em processo de querer ter filhos. Muitas dessas pacientes, uma paciente com SOP, por exemplo, que tem uma dificuldade para engravidar natural pela própria patologia, às vezes ela passa de ginecologista em ginecologista e nenhuma consegue resolver o problema. Então quando você se posiciona às vezes como uma ginecologista especialista em fertilidade, para pacientes com síndrome do ovário policístico, você consegue uma diferenciação e você tem um plano de tratamento para essa paciente que vai ir muito além de apenas o medicamento. É uma mudança de estilo de vida, às vezes ela precisa ter um pilates ou fazer um educador físico, ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um acompanhamento psicológico, porque é um momento difícil você querer engravidar e você não conseguir. Então, para você atrair esse paciente, você tem um valor de consulta superior, essa paciente tem que entender que a sua consulta vai aproximar ela do sucesso mais do que do plano, que a probabilidade de sucesso é maior, que o tamanho do sonho é o mesmo, né? Ela quer engravidar, então aqui não muda, mas que a quantidade de esforço dela vai ser menor, que ela vai ter um acompanhamento mais próximo e que o delta de tempo dela também vai ser menor, porque ao invés dela ficar pingando entre um monte de GO e um monte de profissional desconexo, quando ela entra no teu plano, ela vai ter um tratamento mais fechadinho, mais arrumado, com a maior probabilidade de sucesso e durante um tempo mais curto. Então toda vez que você achar que você não está conseguindo passar a percepção de valor, lembra sempre desses 4 elementos da equação que eles vão te ajudar a entender o que é que falta para você nesse momento, ou o que você precisa transmitir para esse paciente para que ele enxergue esse valor. Um outro caso que a gente pode discutir é de um paciente, por exemplo, que veio para um otorrinolaringologista, um médico do sono, porque ele está tendo apneia. Ele casualmente, ao longo da conversa, ele cita que ele está tendo um pouco de problema matrimonial, ele está mais irritadíssimo, está brigando mais com a mulher, ou mesmo o ronco está incomodando a mulher. E aí, se você simplesmente pega a ideia de apneia, se você falar de apneia de sono, você não conecta com a queixa principal desse paciente. Qual é a queixa principal desse paciente? Poxa, tô dormindo mal, tô mais irritado, tô tendo problema com minha esposa. E aí, quando você pega esse problema e você cria um plano para esse problema, e você mostra para ele os benefícios que ele vai ter caso ele resolva a apneia para resolver esse problema, porque a queixa dele principal não é a apneia do sonho, porque a queixa principal dele é: estou irritadíssimo, estou com dificuldade de dormir, estou com problemas matrimoniais. E aí você cria um plano e mostra para ele que aquele tratamento, ou aquela consulta, ou aquele procedimento, ele vai ajudar esse paciente a atingir o sonho que foi proposto por ele, e não por você. Então a gente sempre tende a querer enquadrar as coisas em patologias, mas a gente se afasta da queixa principal real desse paciente, que muitas vezes não é a patologia em si, e sim aquelas coisas que ele está tendo que abrir mão pelo problema que a patologia implica. Então com isso tudo a gente precisa começar a atrair o paciente certo. E para eu atrair esse paciente certo, eu preciso me afastar daqueles que não são meu ICP, meu perfil ideal de paciente. E eu vou precisar definir isso. Então, nada de misturar particular com plano. Não bota todo mundo na mesma sala, não bota no mesmo dia de atendimento, não oferece a mesma experiência. Você não vai conseguir se diferenciar dessa forma. Você vai precisar abrir mão de um pouco de receita no curto prazo, sim. Você vai precisar entender que no início você vai perder um pouco de capital, você vai diminuir um pouco o teu fluxo. Não precisa ser todos os dias, tá? Não precisa ser uma pivotar a tua carreira do nada, assim. Mas você precisa entender que no momento inicial você vai ter que abrir mão de rentabilidade para que você ganhe no longo prazo. Longo prazo, quanto tempo, Pedro? 12 meses, 24 meses, não é em 2 meses, tá?
1 ano, 2 anos, para você ter um sucesso maior dentro do teu consultório. E aí quando você mistura esses dois públicos, o que é que o paciente do plano quer? Ele quer velocidade, ele quer que você resolva um problema pontual, ele não quer ser atendido, olhado, ele só quer aquela agilidade. O paciente que entende que ele precisa de um pouco mais de tempo, que ele vai precisar ser olhado com mais qualidade, ele vai te buscar no particular. A população ela já está entendendo isso, que o plano é para resolver problemas pontuais, né? Eu quero só ver como é que está a minha pressão aqui, eu vou no cardiologista do plano. Não, eu quero entender se eu tenho capacidade para fazer uma maratona. Eu já sei que eu vou precisar ir no médico do esporte, ou eu sei que eu vou precisar ir num cardiologista para poder ver isso tudo. Então, faz parte já da consciência popular entender que esses dois médicos vão oferecer coisas diferentes. E aí você vai precisar mostrar que você é uma pessoa diferenciada ou que você tem um plano de tratamento diferenciado. Então, o que é que vai fazer esse paciente pagar a tua consulta de fato? São algumas coisas. Primeiro delas, que o preço seja menor do que o valor percebido, claro, tudo que a gente conversou aqui, mas também que o paciente acredite que o resultado com você vai ser mais provável e que a experiência para esse resultado seja única. Não é só chegar lá, mas como você chega é importante. Então, se você vai de executiva, você precisa ter o seu champanhe, suas castanhas, você precisa embarcar primeiro. Claro, não dá para você querer que o paciente pague 1.000 e pouco e tenha uma experiência que ele teria similar no plano só porque você é mais competente. Aí não dá. E fazer com que esse paciente entenda que ele está investindo só não na cura da terapia e que esse paciente entenda que ele não está somente investindo na cura de uma patologia ou no tratamento de uma patologia, mas sim numa mudança de vida. A vida dele vai ser diferente depois de que ele se consultar com você ou depois dele fazer um acompanhamento, depois dele fazer um procedimento, por esse motivo. Isso precisa estar claro. E aí na hora de você passar esse preço de forma prática, como é que você mostra isso para ele? A primeira coisa é fazer um empilhamento de oferta. Então você mostrar para o paciente tudo que está incluso dentro daquele tratamento, quantas consultas, quantos retornos, se tem exame, se não tem, se tem um procedimento, se não tem, quantas consultas pré-cirúrgicas, quantas consultas pós-cirúrgicas, quem é que vai fazer esse acompanhamento com ele? É você, é a sua equipe? Na hora de tirar os pontos, é você que vai tirar? É alguém da sua equipe? É um residente? Quem que vai tirar? Então, deixar claro até o óbvio, tá? Até o óbvio, do dia da cirurgia, de anestesia, você deixar tudo para o paciente para que ele entenda que é uma série de fatores que levaram àquele preço e não simplesmente uma mastopexia, por exemplo. E aí você vai falar, claro, explicar isso tudo, relembrar para ele a transformação, trazer de volta a dor que ele te falou, né? Não é somente falar sobre uma mastopexia per si, mas lembrar o que é que o paciente levou a te procurar, né? E como você vai resolver esse problema com segurança, com agilidade, com esforço mínimo, com retorno mais rápido às suas atividades, como é que isso vai impactar na vida dela. E aí, ao fim, claro, você traz o preço que isso vai custar depois de ter feito toda essa escada de valor, toda essa construção de valor antes de passar esse preço para o seu paciente. Então, depois desse nossa conversa, né, desse nosso papo, o que é que eu posso te dizer? Se você continuar a fazer o que todo mundo faz e a competir por preço, o paciente não vai te enxergar diferente de um produto que ele vai lá na prateleira e pega. Um cardiologista, um reumato, um gineco. Então você precisa fazer uma construção para isso tudo e precisa deixar claro para esse teu paciente. Então se você quer ser visto como algo insubstituível, incomum, fora do padrão, extraordinário, eu preciso que você comece ou passe a comunicar aquilo que você realmente gera, que é uma transformação e não uma consulta, não um procedimento, não um tratamento, não um plano, mas a transformação que você vai gerar nesse paciente e o quanto isso é importante para o paciente e não para você. Não o que você percebe como valor, mas o que o paciente percebe como valor é o mais importante. Numa venda, quem compra é o outro e não você que vende. A gente acha que o vendedor é aquele que vende areia no deserto. Não é por aí, tá? Depois de... Já vendi milhões de reais de produtos, né? Eu já tenho algumas empresas e posso dizer para vocês que é muito mais sobre o outro, sobre quem consome, sobre o que ele quer, sobre as suas preocupações, do que o como você passa. Se você escuta, acolhe, entende e ataca a dor do seu lead, a dor do seu paciente, é muito mais eficiente do que você ficar aqui agora inventando apresentações mágicas ou falando sobre coisas mágicas, tá bom? Não é um gatilho, não é coisa de guru, é muito mais sobre o outro durante um processo de vendas. Então, se você achou que esse vídeo foi valioso, que trouxe insights para você, não se esqueça de compartilhar com um colega que pode se beneficiar, de se inscrever aqui no nosso canal e deixar nos comentários talvez alguma dúvida, o que é que você quer ver nos próximos vídeos para que a gente possa te atender melhor nessa jornada de empreendedorismo dentro da medicina, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.